Oi, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu preso a um talento que você não queria ter? Pois bem, é isso que acontece com o protagonista desse conto de Machado de Assis, chamado Um Homem Célebre. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse conto. Então vamos para o contexto histórico. O que aconteceu nessa época? Quando que esse texto foi publicado? Então, esse conto ele teve origem, ele foi publicado pela primeira vez lá em 1883 no periódico A Estação. E mais tarde, lá em 1896, ele foi publicado junto com outros contos, formando a coletânea Várias Histórias. Bom, esse conto ele é ambientado lá no Rio de Janeiro e ele acontece num período de uma década. Então ele começa lá em 1875 e vai terminar em 1885. O que estava rolando no Brasil nessa época? A gente tinha o Segundo Reinado e também movimentos abolicionistas e republicanos. E aí eu vou contar um pouquinho sobre o que acontece nessa história para vocês. Bom, então a gente tem o nosso protagonista, que é o Pestana, e ele é um músico muito famoso por escrever polcas. O que é uma polca? A polca, ela é um estilo musical que teve origem lá na República Tcheca, no século XIX, e ela se popularizou bastante por ser diferente de tudo que existia. Ela era um pouquinho parecida com a valsa, mas ela ficou famosa justamente porque ela era dançada de uma maneira mais animada, de certa forma, diferente da valsa, que tem passos mais lentos. E aí, lá da República Tcheca, ela logo foi popularizada em outros países europeus e foi para a França. Aqui no Brasil, nessa época, a gente se espelhava na França em vários aspectos, então a polca logo chegou aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, lá em 1845. E a partir daí, se espalhou para várias outras partes do país. E aí, juntamente com os estilos musicais da época, como o machixe, o dobrado, ela foi se mesclando com outros ritmos musicais e, inclusive, ajudou a originar o que a gente tem hoje como o frevo. Então, ela foi, de certa forma, bem importante e era muito popular aqui no Brasil nessa época. Bom, e aí o Pestana, ele era muito bom em produzir polcas e ele era bem famoso por conta disso. Só que ele vivia em grande frustração, porque ele não gostava das suas polcas, ele não gostava da fama que ele tinha, porque ele queria ser famoso, na verdade, produzindo músicas clássicas. Ele cresceu escutando clássicos como Beethoven, Mozart, Haydn. Então, o grande sonho da vida dele, na verdade, era escrever músicas clássicas. Só que ele não tinha essa facilidade para músicas clássicas como ele tinha para escrever as polcas. Enquanto na música clássica, né, esse anseio que ele tinha, ele sentava em frente ao piano e passava horas a fio ali e não conseguia de jeito nenhum inspiração para escrever uma música clássica. As polcas vinham naturalmente, ele tinha inspiração muito facilmente, ele conseguia escrever diferentemente das músicas clássicas, né? E aí ele vivia em frustração por conta disso. Inclusive, ele chegou a se casar com uma moça chamada Maria, que ela também gostava de músicas clássicas e estava ali nesse meio. E aí ele pensou que se casando com ela, ele teria inspiração, já que ela também estava inserida ali nesse meio. O que não aconteceu, na verdade, tá? Quando eles se casaram, a Maria já estava enferma, e aí, em dado momento da história, ela vem a falecer, né? Então, o Pestana, ele promete para si mesmo que ele vai escrever um requiem para Maria, que é uma música tocada ali normalmente no aniversário de morte, né? E aí ele passa um ano tentando escrever essa música, assim como continua nessa busca de tentar escrever músicas clássicas. Só que aí, em dado momento, ele já está muito frustrado, ele não consegue. E aí chega o aniversário da morte da Maria e ele não tem nada preparado, ele simplesmente desiste. E aí ele cai em uma profunda frustração. Ele abandona a música, ele não escreve mais nada. E aí ele tem um editor, né, que publica as músicas, as polcas que ele escrevia.
Inclusive, uma coisa bem importante aqui é que esse editor era ele quem sugeria os nomes das polcas do Pestana. E eram nomes assim totalmente aleatórios. O Pestana nem entendia o porquê desses nomes, mas o editor dizia para ele que eram nomes que ia deixar as polcas populares e ia cair na boca do povo por conta desses nomes. E aí, enfim, o Pestana ele desiste da música e inclusive ele adoece também. E aí o editor, sem saber que ele está enfermo, chega na casa dele para encomendar uma polca. Então, por quê? Porque naquela época estava tendo essa questão política, né, que eu mencionei antes. E aí o editor chega na casa dele pedindo para ele compor uma polca sobre a subida dos conservadores que estava acontecendo, né? E aí o Pestana é mencionado no conto que ele faz a única piada da vida dele, que ele falou que ele ia fazer logo duas polcas. Essa que o editor queria e a outra para quando os liberais subirem, porque ele não ia estar aqui para ver, já que ele iria falecer por conta que ele estava doente. E aí meio pessimista e irônico, né? Que a gente vai ver um pouquinho sobre isso depois, são traços bem característicos dos contos machadianos. E aí foi isso que de fato aconteceu. Na madrugada do dia seguinte, às 4 horas da manhã, o Pestana falece e a última frase do conto é: bem com os homens e mal consigo mesmo. Ele faleceu nessa situação de frustração porque ele nunca conseguiu de fato realizar o grande anseio dele, o sonho dele, que era escrever uma música clássica. Bom, então agora a gente vai analisar alguns pontos desse conto. Vamos lá. Primeiramente, é bem perceptível em alguns trechos do conto, ver então essas características que são, digamos assim, clássicas e bem comuns nos contos machadianos, que é o pessimismo e a ironia. Então, eu trouxe aqui alguns trechos do livro para a gente analisar. Então, aqui no primeiro trecho, é sobre a morte da Maria, quando ela falece nos braços do Pestana. E aí tem um trecho esse trecho é assim: a dor de Pestana teve um acréscimo, porque na vizinhança havia um baile em que se tocaram várias de suas melhores polcas. Já o baile era duro de sofrer. As suas composições davam-lhe um ar de ironia e perversidade, ou seja, aqui é de certa forma irônico, porque enquanto ele sofria a morte da amada, desolado ali, ele conseguia escutar de fundo, né, desse cenário, as polcas dele, que eram músicas alegres, né? Então, olha só que controvérsia, né? Tanto quanto irônico da parte do Machado. Bom, essa segunda situação aqui, ela carrega um certo pessimismo, porque chega um ponto da história em que o Pestana, ele tá tão frustrado com a vida que ele tem, com esse sonho que ele não realiza de escrever uma música clássica, que ele tenta acabar com tudo isso, né? E aí o trecho é o seguinte, que ele teve ideia de ir pelo trilho acima e esperar o primeiro trem que viesse e o esmagasse. Então, assim, essa frustração dele chegou a esse ponto, né? Então, de fato, carrega um certo pessimismo aqui, né? Bom, e aí a gente tem o terceiro trecho que diz assim: são essas últimas partes do conto, que ele diz: como é provável que eu morra por estes dias, faço-lhe logo duas polcas. A outra será para quando subirem os liberais. Então, essa questão irônica, né, dessa piada que ele fez. E aí, o último trecho, que é o final do conto, né, respirou bem com os homens e mal consigo mesmo, mais uma vez retratando esse pessimismo dessa frustração que ele conviveu em toda a sua vida, né? Bom, e aí agora a gente vai analisar alguns tópicos que podem ser abordados por meio desse conto. Então, a gente tem no conto essa questão, né, da arte popular e da arte erudita. Então, a polca, ela é uma arte popular. Era muito popular nas grandes massas, se tocavam em várias festas e tudo mais.
Mas vamos ver o que define uma arte popular. Então, a arte popular, normalmente, ela não é acadêmica e ela é uma arte feita por intuição. Ela é feita pelo povo e para o povo. E, consequentemente a isso, ela vai refletir a sociedade e os interesses da classe trabalhadora. Então, ela se populariza muito facilmente por conta disso, porque ela é feita pelo povo, para o povo, então retratando todos os interesses dessa classe. E aqui a gente tem como exemplo, então, o artesanato, o sertanejo e também o frevo. Bom, e muito pelo contrário, a gente tem a arte erudita, que ao contrário da arte popular, ela é uma arte que ela é estudada, ela é uma arte acadêmica, consequentemente, quem tem acesso a ela é a elite, né? E aí, por conta disso, ela não é encontrada muito facilmente, ela vai ser encontrada em ambientes como museus, galerias, que não são todas as pessoas que têm acesso. E aí, por conta disso, ela é feita através de técnicas mais refinadas e, entre aspas, a gente pode talvez dizer, mais sofisticadas. E aí, ela vai ter um valor universal, ela vai retratar questões históricas e tudo mais. A gente tem exemplos aqui como a Mona Lisa, o Mozart retratando a música clássica, que é o tópico do conto, né? E como dança, a gente tem aqui o balé. Bom, mas por que tem esse cachorrinho aqui no canto? Esse cachorrinho porque aqui entra a questão também do viralatismo, né? Que infelizmente é uma coisa que a gente ainda tem muito nos dias de hoje. E aí cabe uma reflexão, né? Pra gente olhar para o tipo de coisa que a gente consome e considera como arte. Por que só o que é de fora do país é visto como arte? Por que só o que vem da Europa é visto como arte? Porque muita gente, infelizmente, ainda não considera esses elementos como arte, mas sim só esses, né? Então aqui cabe uma reflexão a se fazer. Que tipo de coisa a gente consome por considerar como arte, né? Então aqui eu deixo uma reflexão para vocês. E aí, outro tópico que a gente pode trabalhar com base nesse conto é essa questão da ambição e da vocação, né? O que é a ambição e o que é a vocação? Então, aqui no conto, a gente tem retratado essa ambição do Pestana, que é essa ambição de compor um clássico, né? Esse desejo. E o que ele anseia com isso? Ele quer poder e ele quer status. Ele já tem isso produzindo polcas, mas ele não está satisfeito, porque ele quer esse poder e status como um compositor de clássicos. E aí é um objetivo que ele quer alcançar independente do meio. Inclusive, ele chega a se casar com Maria justamente com esse interesse, né? E aí, como vocação, a gente tem essa facilidade que ele tem de compor polcas, né? Então, a vocação normalmente é uma coisa que ela flui com muita naturalidade, essa coisa que vem de dentro, é um impulso interior que vai fluir naturalmente, diferente da ambição, que tem um certo esforço para se conseguir, né? E é isso que acontece aqui no conto. Bom, e ao mesmo tempo, a gente tem essa busca pela perfeição e a idealização que o Pestana tem, né? Então, justamente, como eu já falei, o casamento com Maria, ele idealiza nesse casamento essa inspiração que ele teria, né, para escrever músicas clássicas. Aqui a gente tem uma citação do livro que diz: a fama de Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polcas, mas o primeiro lugar da aldeia não contentava este César, que continuava a preferir-lhe não o segundo, mas o centésimo em Roma. Ou seja, gente, o Pestana já tinha essa fama, ele era o melhor em compor polcas, mas ele não estava satisfeito, porque ele simplesmente só tinha olhos para as músicas clássicas, por esse anseio que ele tinha. Então, ele não queria ser o primeiro compositor em polcas, ele preferia ser o centésimo, ser qualquer um compositor de clássicos lá em Roma, entende? Então, ele vira as costas para tudo que ele conquistou produzindo polcas, porque ele anseia por esse desejo que, de certa forma, é inalcançável, né?
que ele de fato não consegue compor uma música clássica. E aí, né, consequentemente, a gente tem essa inferioridade. Ele desvaloriza suas próprias conquistas. Ele podia aproveitar tudo que ele construiu com as polcas, mas ele se auto-sabota, né? E aí aqui também cabe uma reflexão, né? A gente tem que, de certa forma, valorizar o que a gente conquista, o que a gente tem, né? E às vezes se dá conta de que o que a gente tanto anseia não é pra gente, e a gente não vai conquistar aquilo. E tá tudo bem também, sabe? Então acho que é muito disso também. E aí, outro tópico que a gente pode ver aqui nesse conto é essa questão do capitalismo, né? Por conta do editor. Então, aqui tem um trecho do conto que diz: os títulos deviam ser já de si destinados à popularidade. Então, é o editor quem menciona, quem escolhe os títulos das polcas, justamente porque ele diz o que vai ser bom, o que vai ser popular, o que vai cair ali na boca do povo. E aí tem um certo momento do conto que o Pestana questiona a escolha de um título para uma polca e o editor responde para ele: não quer dizer nada esse título, mas vai se popularizar logo, né? E aí um link que eu fiz com isso atualmente é essa questão do TikTok. As músicas são produzidas para serem virais no TikTok. Então, normalmente são músicas estrangeiras e se não tiver um refrão e um ritmo comercial que as pessoas consigam fazer uma dancinha no TikTok, ela não se populariza. Então, o que define se uma música vai ser popular ou não, atualmente eu sinto muito que é essa questão de se ela é ela vai cair no mercado do TikTok. Eu tenho essa impressão, né? E aí, como conclusão da nossa análise, a gente percebe que a gente tem que vivenciar o momento presente, né? O Pestana tinha tanto essa ambição de quando ele ia conseguir escrever um clássico, que só depois disso ele ia estar contente, e ele ia ser famoso, e ele ia estar bem consigo mesmo. E ele esquecia de vivenciar o presente. Por quê? Porque ele já tinha uma fama, né? Ele podia usufruir de tudo que ele tinha construído com as polcas, mas ele não estava satisfeito. E aí, valorizar a arte popular como indivíduo que produz e consome dessa arte, né? Então, que a gente possa valorizar a arte popular, a arte brasileira e não só a arte europeia, enfim, né? E também que a gente aceite que muitas vezes a gente não vai viver aquilo que a gente tanto anseia, as nossas ambições. E a gente, de certa forma, tem que aprender a lidar com isso. E tá tudo bem, sabe? E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conto e que vocês possam refletir acerca desses tópicos que eu trouxe aqui pra gente analisar. E seria isso. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada!